Era valor. PMC News. Informação que gera valor. Olá, um ótimo dia para todos vocês que estão nos acompanhando aí nessa manhã de sexta-feira, começando o Primarket a partir de agora, aqui comigo, Débora Oliveira, também daqui a pouquinho com os nossos comentaristas, meus parceiros aqui, Marco Prado, Alex André e André Moraes, hoje também por aqui. Então, sexta-feira, 30 de junho, gente, é final de mês, final de semana, final de semestre, e o dia tá só começando por aqui. Então vamos lá ficar ligadinho nas notícias do mercado do Brasil e do mundo para poder, você saber exatamente tudo que é preciso para começar o dia operando aí, bem na sua carteira, nos seus papéis. Deixa eu já começar trazendo aí o fechamento dos principais mercados lá da Ásia. Fecharam mistos dessa vez, com Tóquio em baixa, gente, olhando para a inflação persistente e também a fraqueza do iene e avanço lá na China continental, onde Pequim voltou a mencionar planos de estímulos para o consumo das famílias após os indicadores mais fracos da atividade de junho. O PMI industrial oficial teve uma melhora marginal de 48,8 pontos em maio para 49 em junho, completando o terceiro mês consecutivo na zona de contração abaixo de 50 pontos. Já o PMI de serviços recuou de 54,5 pontos para 52,3 no ritmo de expansão mais lento em 6 meses. No Japão, a inflação anualizada de 3,1% em junho se mantém acima da média de 2% há 13 meses. Um desafio para a política ultracomodatícia do Banco Central do Japão. Em relação à Europa, as bolsas avançam em bloco, com os futuros ali de Nova York, ganharam fôlego depois da leitura preliminar da inflação anualizada da zona do euro em junho, que caiu pelo terceiro mês consecutivo, de 6,1% em maio para 5,5% agora em junho. Combustíveis em queda e alimentos subindo menos, puxaram a desaceleração um pouco maior do que a projeção, que era de 5,6%. A leitura não traz uma perspectiva de alívio para a política monetária mais hawkish do Banco Central Europeu, já que a taxa ainda é mais do que o dobro da meta de lá, que é de 2%, e o núcleo da inflação voltou a subir. A inflação alemã em alta é uma preocupação depois da desaceleração expressiva da França, da Itália e da Espanha. O Financial Times, que ouviu 3 membros do Conselho do Banco Central Europeu em Sintra, disse que a autoridade monetária não quer repetir o risco britânico de aliviar o aperto e ter que voltar atrás com repique inflacionário. Nas commodities, o petróleo avança, apesar do índice DXY em alta, O índice dólar DXY, ele tá quase, não vai. E na Bolsa de Dalian, depois de tocar a máxima em 15 semanas, ontem o minério de ferro caiu 0,72%. Vamos acompanhar como a gente vai ficar por lá na segunda sessão noturna, nos contratos futuros de Dalian. Em relação à agenda, gente, nos Estados Unidos, hoje a gente tem uma agenda um pouco mais movimentada de indicadores. A gente tem gastos ali de renda, inflação do PCE de maio às 9h30 da manhã. E também temos a expectativa nesse PCE lá dos Estados Unidos, que tem uma desaceleração para 3,8% em maio. Vamos acompanhar, gente? Tinha sido a 4,4%, então antes, Então vamos ver como é que vai ser. Por lá ainda também tem um sentimento do consumidor, o dado de sentimento do consumidor que é divulgado pela Universidade do Michigan às 11 horas da manhã. E aqui no Brasil, IBGE divulga a taxa do desemprego do trimestre de até maio, às 9 horas da manhã, o PNAD, e também temos o TSE retomando o julgamento sobre a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Ele está a 1 voto, gente, de se tornar inelegível. O ex-presidente é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação pelo PDT. Até agora, o relator Benedito Gonçalves e os ministros Floriano Marques e André Tavares se posicionaram pela inelegibilidade de Bolsonaro por 8 anos e a absolvição de Braga Neto. Já o ministro Raul Araújo voltou a rejeitar a ação. Vamos lá, então? Bom dia para vocês, também para os nossos comentaristas. Marco Prado, Alex André Moraes já por aqui. Muito bom dia para todos vocês, meninos. Marco Prado, vamos começar pela ordem dos quadradinhos aqui na tela. Temos dados aí, tanto na Europa, na China, inclusive, dados mais fracos. Reforça novamente, aquela expectativa de um auxílio ali do governo lá na China. Isso em alguns momentos já tem sido precificado,
Mas sabe aquela... Eu não sei você, viu, Marco Prado? Não sei vocês, meninos. Mas sabe aquela que eu já tô naquela que eu só acredito vendo. Porque o negócio vai, não vai, vai, não vai, e não vai nunca. Vocês já perceberam isso? A China é danado mesmo, né? Bom dia, Marco. Bom dia, Débora. Bom dia, André. Bom dia, Alex. E você que está assistindo o pré-market, o Alex, fala inelegibilidade. Inelegibilidade, você viu só? Pô, eu não consigo falar isso, não. Tem uns trava-língua aqui, bom, tá pensando. Eu não consegui falar até agora. Você falou, repetiu umas 3 vezes aqui na cabeça, saiu errado. Olha, o dia começa aí, assim, falou só um pouquinho do dia de ontem, né? O dia de ontem começou até com um viés pessimista, até um pouquinho mais pessimista do que otimista. Mas aí a gente teve PIB nos Estados Unidos e aí as notícias que pairaram aqui no Brasil foram extremamente positivas e a Bolsa fechou com quase 2% de alta. Estou falando isso porque o dia começa hoje, né, de uma certa forma neutro, com um viés pouco mais positivo. Nós tivemos agora a China ainda, né, como você mesma disse, dando alguma patinada, mas o governo está atento lá, né? A gente está vendo que o governo está tomando algumas medidas justamente para dar um estímulo na economia por lá, na segunda maior economia do mundo. E também, né, nos dados que saíram na Europa agora de manhã, PIB do Reino Unido, a gente teve ali um controle, teoricamente, um pouco mais da inflação, que é o que preocupa o mundo inteiro, né? O quadro inflacionário do mundo para a recessão no próximo semestre, que já acabou, né? 6 meses se passaram do ano e eu não comecei nem a minha dieta ainda, para você ter uma ideia. Passa rápido o tempo. Agora, no dia de hoje, a gente vai ter o dado importante daqui a pouco nos Estados Unidos, né? 9h30. PCI, né, que daqui a pouco você já vai trazer esse indicador, que é que vai ditar o ritmo do mercado mundial. Alex André, você já começou sua dieta, Alex, pelo menos? Eu nem sei o que é isso. Ainda tem 6 meses pela frente, né? A gente pode dizer assim, então. Alex, bom dia. Bom dia, Débora. Você que esteve presente ontem na nossa confraternização, você viu que não existe dieta, né? A Débora com o whey dela ali, né? Com as coisas dela ali. Não, mas ontem era a festa junina, a gente ia comemorar. A Débora, né? Comeu um saco de pipoca, já está 5 horas na esteira. Quem me dá, imagina, queria eu ter toda essa disciplina tão rigorosa. A gente tenta, né? Mas a gente compensa hoje na academia. Vamos lá. Vamos lá, Débora. Bom dia a todos aí, Marco, né? André, Débora. Bom, em relação à leitura de hoje do mercado, né? Nós temos aí um viés mais positivo aqui na nossa bolsa, abrindo, né, já uma leitura, né, de uma inflação ali, de uma meta de inflação de 3%. Né, um juro real ali de 4,5%, então uma Selic de equilíbrio ali em torno de 7,5%, 8%, então, ou seja, isso é muito bom para o mercado, já colocando uma Selic de 9% ali, 9,5% já no ano que vem. Então, tem um grande espaço para queda, né, ao longo desse ano para o ano que vem. O mercado gosta bastante dessa leitura, né, como o Marco falou, bolsa subindo. Vamos ver os dados aí, né, hoje temos dados da PNAD aqui no Brasil. Ontem trouxe um pouco de decepção em relação aos dados do emprego ontem, mas nada muito grave, né? Nada muito fora da linha de expectativa, mas realmente o PIB nos Estados Unidos que surpreendeu, que tirou um pouco daquele consenso ali de crise, né? Aceleração da economia mais forte, com um PIB de 2%, o mercado esperava 1,4%, Débora. Então, acho que é um ponto importante para se destacar. Vamos ver esse PCI agora, que é o principal indicador do dia, né? É isso aí, grande expectativa, né? Além disso, a gente teve o Conselho Monetário Nacional, que decidiu na tarde, né, dessa quarta-feira, aliás, essa quinta, né, gente? Já é sexta. Manter essas metas de inflação, né, de 2024 e 2025 em 3%. Antes de eu até dar bom dia aqui para o André, deixa eu só explicar aqui para o pessoal o que aconteceu, né, nesse CMN, que era grande a expectativa do mercado, né? Houve, então, uma tolerância para o descumprimento de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo depois dessa determinação. O mesmo patamar de 3% e intervalo de 1,5 ponto foi definido para a inflação de 2026. Como esperado, o colegiado formado pelos ministros da Fazenda e do Planejamento e pelo Banco Central mudou o padrão para um regime contínuo a partir de 2025, abandonando aquele modelo de ano calendário para o horizonte alvo da política monetária. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a mudança já vinha sendo comentada e ele já havia mostrado uma certa simpatia para poder adotar esse novo padrão. Haddad disse ainda que a mudança no ano calendário é fundamental para o futuro do país mesmo, né? Além dessa data. A decisão de fazer essa alteração apenas em 2025 foi tomada, segundo o ministro, porque o mandato do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, se encerra no fim de 2024. E, mais uma vez, o ministro falou que ainda espera
uma redução da taxa de juros em breve. Bom, era a expectativa, inclusive o mercado ontem à tarde, além, né, desse PIB dos Estados Unidos, também vinha com a expectativa boa em relação a isso. Essa decisão do CMN de manter a meta de inflação em 3% no intervalo de oscilação, né, em 1,5 ponto em 2024, 25 e 26, deu start para essas apostas mais agressivas de queda da Selic, a percepção de que o CMN terá impacto sobre as expectativas de inflação e abre, sim, espaço para esse cupom mais generoso. Ponto positivo, então, para o Ibov, né, André? Bom dia para você. Muito bom dia. Realmente, o Ibovespa que vinha aí com uma queda do seu topo, lá nos 120 mil pontos, né, em 5 pregões aí, já bem expressiva, ontem fez um belo repique num ponto em que eu acho que era o ideal para acontecer esse repique realmente, né? Agora resta saber, e por isso eu estou muito curioso com os próximos pregões, se teremos força para romper a região de 120 mil pontos, que, como eu falei semana passada, é a mais importante que a gente tem no nosso gráfico hoje, ou se a gente vai parar esse repique no meio do caminho e deixar o mercado mais lateral por um tempo, depois dessa alta muito forte que a gente teve nos últimos meses, né? Então, acho que os próximos 2 pregões serão fundamentais para a gente ver aí os movimentos até de julho inteiro aí do mercado. Precisamos subir e romper os 121 mil pontos, Débora. Maravilha. Menino, só para poder até explicar, o Marco, você deu até uma explicação interessante aqui, a gente conversando nos bastidores, né? Para quem está nos assistindo, nos acompanhando, na prática, como que vai funcionar agora essa meta de inflação? Usei mais ou menos uma analogia com a Débora aqui. Então, imagina que você vai fazer uma maratona de 42 quilômetros e aí você tem que correr a cada 1 hora 10.500 metros. Então, olha, você vai correr a maratona, mas vai ter que fazer a cada 1 hora 10.500 metros. Agora, outra forma de você falar, você vai correr a maratona, você vai ter que correr em 4 horas, né? Então não importa o quanto você vai correr na quilometragem, é mais ou menos isso, né? Então o governo, ele vai ter que cumprir a meta de inflação sem ter o calendário, por exemplo, de janeiro a dezembro. Então isso dá um pouco de folga, de alívio no Banco Central. E a possibilidade agora de a gente fechar o ano com uma Selic no Brasil a 12%, e não a 12,5%, como o próprio... na verdade, né? O Boletim Focus vinha saindo aí 12,5% no final do ano, abre espaço para mais corte de 0,5 ponto até o final desse ano. Então a perspectiva é positiva, a Bolsa, por conta disso aí, trabalhou o dia inteiro em alta, fechando as máximas ontem, e a gente começa, né, obviamente, imaginar um horizonte para hoje nesse aspecto muito mais favorável para a renda variável. É isso aí. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre o câmbio, porque agora que todas as cartas estão na mesa, né, com o Banco Central e a Fazenda jogando junto aí pelo corte da Selic em agosto, o Fed decidindo, né, a subir mais os juros nos Estados Unidos, fica plantada então aquela dúvida em relação ao fluxo. A gente sabe que mesmo que o Copom derrube os juros em 0,5 ponto logo, né, de saída, a Selic vai continuar atraente a 13,25. O carry trade ainda é bom, né, a gente tem que considerar isso. Mas já foi melhor e o momento é de redefinição para esse mercado de câmbio. Precisa esperar o cenário acomodar, é claro, e se confirmar para poder a gente começar a projetar uma tendência ali de fluxo. Mas será que o dólar já voltou a 4,80 por causa do novo diferencial do juro? É a pergunta de $1 milhão, literalmente, que eu muito bem elaborei aqui para vocês hoje, meninos. E aí? Mais velho primeiro, né? O silêncio pairou ali, ó. O silêncio pairou. O Alex, câmbio que é o calo ali, mais né, velho, Alex? não. O Alex é mais velho, vai. Já denuncia aqui Vou deixar aqui pro André, vai, André. Fala, brincadeira. Fala aí, Marco, começa aí, depois Pode ser, André, por favor, por gentileza. Só vou começar pelo gráfico aqui, que é mais fácil, que tá na tela aqui. Se vocês quiserem falar dos fundamentos... Vamos lá. Beleza. Eu acho que na semana passada a gente falava um pouco sobre isso, né? Se a gente pegasse as últimas 10 quedas no dólar, essa perna de queda teve no máximo 8%. E a gente, na sexta-feira passada, chegava numa perna de 8%, né? Então, naturalmente, era de se esperar uma correção desse mercado. Agora, só que interessante, né? Da mesma forma que nas últimas 10 quedas, a perna de queda teve cerca de 8%, e aqui a gente também repicou com 8%, a perna de correção teve 3,5%. Portanto, né, eu acho que aqui a gente já começa, se o dólar for continuar na tendência de baixa, o que é mais provável realmente, aqui por volta de 4,90 a gente já começa a encontrar ponto de resistência, porque você vai ter tido um repique no tamanho médio do que foram os outros repiques quando o mercado em tendência de baixa subiu. Então,
Para mim, o dólar aqui nessa casa de 4,90 é o momento da gente começar a procurar venda para que venha depois disso mais uma perna de queda. E aí tem um ponto que eu gosto muito, está até marcado nos meus 5 minutos, tá? Que é os 4,747. Aliás, só porque eu falei, mudou o código hoje, né? Mudou o dólar hoje, não está marcado. 4,747. Eu acho que se o dólar vier para baixo a partir desse ponto, 4,747 é um bom nível aí, e que serviria como piso desse dólar numa primeira pernada de queda, tá? Então é isso que eu vejo aí para o dólar, uma correção até saudável neste ponto que está aí até os 4,90, Débora. Maravilha. Antes, né, de eu começar aqui a conversar com os meninos, inclusive, né, a gente vai continuar falando sobre essa questão do dólar, mas eu quero entrar num outro assunto aqui nesse momento, gente, porque está acontecendo agora pela manhã, aqui em São Paulo, o encontro dos governadores do BID, né, nos países amazônicos, onde serão discutidas, né, algumas ações coordenadas para a região amazônica. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, está lá nesse momento e a gente vai ouvir ao vivo ela e o presidente do Banco Interamericano, que estão lá para poder falar desse momento, né, na abertura do evento. Fala agora com a imprensa. Vamos ouvir a ministra. Para a proteção do meio ambiente, sustentabilidade e especificamente para a questão da Amazônia, da floresta amazônica, mas alguma coisa mais direcionada que levasse a uma integração de projetos entre os países. Isso vai ao encontro do que o presidente Lula tem falado muito, né? Vamos olhar para o além-mar, mas vamos voltar a ter a integração regional com os países vizinhos, nesse caso específico, com os países amazônicos. E isso é não só eficiência de recurso público, não só integração, mas também significa o desenvolvimento regionalizado. Então, nesse sentido, nós estamos recebendo o presidente do BID, que vai estar anunciando aqui algumas boas notícias. Vamos estar ouvindo agora, em reunião fechada, conversando, dialogando a respeito do que pensam esses países vizinhos, quais são as suas prioridades, quais são esses projetos, quais projetos são coincidentes com os projetos no Brasil, na área de saneamento, na área da bioeconomia, na área da sustentabilidade, na área da conectividade do mundo digital, que essa tecnologia e inovação é fundamental, né? E na área de infraestrutura, nós falamos há quantos anos, há mais de 40 anos, de rotas bioceânicas, por exemplo, que fomentam o desenvolvimento. No mais, apenas para finalizar, muitos desses países, nós já conhecemos o que pensam, têm o mesmo interesse que o nosso, quer dizer, manter a floresta em pé, mas sem descuidar do homem ou da mulher amazônica ou amazônica. Garantindo, através de empreendedorismo, através do desenvolvimento sustentável, que essa região, que no caso do Brasil hoje é a região mais pobre, né, ela possa efetivamente se desenvolver com qualidade, preservando o meio ambiente. Então, é nesse sentido que nós estamos aqui recebendo o presidente do BID, muito feliz e muito felizes, e agora, assim, com ansiedade para ouvir o que ele tem a dizer. Bem-vindo, Ilan. Não, muito obrigado, ministra. Nós estamos aqui, para mim é um prazer, em particular, como brasileiro, estar vindo aqui, presidente do BID, podendo ajudar, contribuir em agenda do governo brasileiro, mas também uma agenda regional. Nós precisamos trabalhar de uma forma coordenada, porque o tamanho do desafio climático no mundo é grande, o desafio que nós temos na Amazônia brasileira e regional é grande, então nós precisamos usar os nossos recursos da melhor forma possível. Tem várias iniciativas no Brasil, na Colômbia, Equador, Peru, nos outros países. Nós precisamos, de alguma forma, coordenar para usar da forma mais eficiente os recursos. Cada país tem suas iniciativas, cada país tem seus fundos, e isso tem que ser respeitado. O que nós vamos tentar hoje é ter um programa que ajude, um programa guarda-chuva, que ajude a implementar as definições dos presidentes da República e seus governos, onde eles querem ir. Nós vamos ajudar a implementar, com recursos, com ajuda técnica, com nossos especialistas e nossa capacidade de ajudar e organizar. A ideia é ter um programa que nós vamos chamar de Amazônia Sempre, que é pensar na Amazônia sustentável. E a ideia é ter
ter um projeto, como a ministra colocou, que olhe a Amazônia como um todo, que olhe as pessoas, em particular no centro, as comunidades, a comunidade indígena, nós olharmos também a infraestrutura. O BID é um órgão que financia a infraestrutura, mas que olha também para as cidades que existem na Amazônia. Temos que oferecer uma alternativa, uma economia forte na Amazônia. Então, para nós, não só algo que, para mim, pessoalmente, é uma satisfação enorme estar aqui, estar colaborando, mas para o BID, olhar esses diferentes aspectos é muito relevante. E está no momento de pensar regionalmente também. E o BID tem um mandato de pensar na região, e a região Amazônia é fundamental. Estamos aqui reunindo hoje os governadores do BID, são os ministros que estão vindo, e nós vamos conversar hoje com eles. Eu agradeço à ministra por estar aqui, estar abrindo esse espaço para a gente poder trazer todos os nossos governadores para preparar os próximos passos. Muito obrigada, ministro, presidente. Nós temos espaço para o presidente do BID, eles devem responder algumas perguntas agora, né, dos jornalistas nesse momento. A nossa equipe da BMC News lá ao vivo, acompanhando, né, todo esse evento, para trazer aqui para vocês de primeira mão, né, para entender um pouco das ações que serão feitas, coordenadas, né, inclusive, para essa região amazônica, né? A gente vai continuar, inclusive, acompanhando aqui. Deve-se começar realmente agora o evento, o encontro, né, a reunião com todos os governadores. Eles atenderam antes ali a imprensa e a gente continua por aqui, então, né, trazendo para vocês todas as notícias do mercado. A gente sabe que essa pauta da floresta amazônica, isso é pauta realmente que já tem sido debatida não só aqui, mas em todo o mundo. É importante a gente entender e estar acompanhando de perto o que tem sido feito, né? Inclusive em projetos mesmo do governo, como a gente falou agora nessa semana aqui do Plano Safra, né, que a gente sabe que quem tiver ali qualquer tipo, né, de projeto pensando nessa coisa da pauta do meio ambiente, isso traz até a desconto em juros e tudo mais, certas facilidades, e isso tem sido bastante debatido nesse governo. Mas vamos continuar aqui então falando do mercado, voltando aqui para o nosso câmbio. Meninos, vocês não vão fugir de mim de falar aí sobre esse câmbio, né, desse fluxo que mesmo com o corte aí da Selic, ainda continua sendo bastante atraente lá para fora, principalmente depois que a gente tem essa confirmação ali, né, do Fed de que por lá devem continuar também aumentando os juros. Não é isso mesmo? O câmbio, o dólar, na verdade, aqui no Brasil, ele é até um estabilizador da economia. Quando a gente teve, por exemplo, a última ata do Copom, onde o Copom, o Banco Central, foi um pouco mais duro, como todo o mercado acabou interpretando, isso foi ruim para o câmbio. Ao contrário, né? Poderia ser, olha, os juros vai continuar alto, então vai continuar tendo entrada de dólar, o dólar vai cair. Não foi isso que o mercado entende agora. Então, acredito que mesmo com um corte mais agressivo agora, com essa possibilidade dessa nova regra, a taxa de juros no Brasil caindo, isso significa até um sentimento mais tranquilo para a economia brasileira. E isso se torna também um atrativo, porque o carry trade, essas operações de juros, não adianta você, por exemplo, ir para Uganda, lá, por exemplo, está pagando 80%, mas você não tem uma estabilidade, né? Então, você não adianta aí você ter uma alta de juros, um pagamento de juros muito alto, numa economia muito instável. Então, a estabilidade econômica também do Brasil é um atrativo de investimento. Então, independente do corte da Selic, eu acho que o dólar deve continuar caindo. Alex André. Débora, a opinião do Marco foi bem interessante, porque tem esse pretexto, né? O mercado hoje tenta incorporar sempre isso no preço, né? Fica essa grande discussão, né? Será que grande parte, né, da curva, né, já está sendo precificada agora no spot, né? E eu vejo que não, né? Ou seja, acho que grande parte do mercado sim já acompanha na curva, mas quando a gente observa as expectativas, né, principalmente de juros aqui no Brasil, né, como o Marco estava comentando muito bem aqui do carry, nós temos aqui uma expectativa, principalmente que hoje deve ser um pouco atípico, né, Marco? Porque hoje é fechamento de mês, sim, semestre. Mas olhando para frente, não temos aí nenhuma pressão, né? Ou seja, porque vamos pensar também ao contrário, né? Ou seja, pensando que dólar acima de 5, como foi no ano passado, ali que fechou 2022, 5,20, 5,30, a gente não tem nenhum argumento que teria algum estresse aqui no Brasil.
para ter um viés nesse sentido. Então, ou seja, talvez uma pressão, enfim, como nós tivemos aqui, bem de curto prazo, acho que seria bem saudável, mas nada muito estrutural. Eu concordo com a opinião do Marco, aí um dólar ali nessa casa entre 4,70, 4,80, quem sabe aí se nós tivermos uma leitura um pouco melhor aí no mercado, no cenário macro, abaixo disso, né, Marco? Você acredita também. Perfeito. Ô, André, eu quero trazer aqui para a gente fazer até, né, foi um ponto interessante que o Marco Prado, conversando aqui com ele, os bastidores, ele disse, seria interessante a gente dar uma olhadinha no papel de B3, né? Mesmo a gente tendo, como a gente vem falando aqui, essa questão, aliás, a gente já começando até precificado ainda maior essa questão de corte da Selic, né? Ou seja, acaba se tendo uma expectativa também muito melhor para a Bolsa, a gente sabe disso, não à toa a gente já viu essa Bolsa, esse Bovespa voltando a subir ontem. Papel de B3 aqui ontem, ó, 4,95%, ficando aí a 14,64%. Né? Então, se a gente puder trazer também uma análise aí de B3 para a gente, né, falar um pouco aí sobre esse momento, inclusive, porque afinal de contas começa sim a se precificar um momento mais atrativo para a renda variável, né? Exatamente. Olha, Débora, o B3 está muito parecido com o Ibovespa, né? Então, quando a gente olha para o gráfico aqui, a gente percebe que a mesma correção que o Ibovespa fez, exatamente igual fez B3, e é claro, numa intensidade ontem muito maior, ela subiu quase 5%, né? Eu gosto muito desse papel, apesar de ser um papel, assim como a Ambev, passa muito tempo na lateral, de repente, em alguns pontos de fuga, ela entra em tendência e dá trades maravilhosos. Eu gosto muito desse papel acima desse nível, 15,21, que foi um ponto importante em momentos anteriores aqui para o papel, né? Então, a gente percebe vários momentos em que esse foi ponto de suporte ou resistência, ou seja, 15,21 para B3 é os 121 mil pontos para o Ibovespa, aquela região difícil de ser ultrapassada, mas se for, abre caminho para alvos maiores. Então, na minha opinião aqui, o ideal para B3 é continuar a subir até essa região, deixar um ponto de stop para na hora que ultrapassar essa região, aí sim a gente pensar em compra para tentar ficar posicionado até por um bom tempo no papel, né? Porque isso aqui abre caminho para topo histórico. Você percebe que acima desses 15, 20 não tem nada de resistência importante no papel, ou seja, abre caminho, assim como abre para o Ibovespa a região dos 130, se ele romper 121, em B3 abre caminho para o topo histórico aqui em R$20,27, ou seja, a gente está falando de um target bem grande ainda para o papel, Débora. Perfeito, André. Bom, a gente vai continuar acompanhando esse mercado, daqui a pouquinho a gente já traz aqui a operação do índice futuro, dólar futuro para todos vocês e também, claro, mais notícias do mercado, expectativa para esse dia aí, né, que aumentam, né, as expectativas e apostas por mais cortes mais agressivos, né, nessa taxa Selic. Vamos entendendo aqui ao longo do dia como que o mercado vai reagir a tudo isso, de olho não só no cenário local, mas também no cenário lá fora. Então daqui a pouquinho eu trago mais a operação do mercado aqui para todos vocês, continue com a gente, é só um rápido intervalo e já eu tô aqui de volta, não sai daí. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros.
A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta e eu já começo aqui trazendo essa operação inicial do índice futuro. Está aqui 0,08 de queda nesse iniciozinho, buscando um rumo de 120.665 pontos no índice futuro do Ibovespa. No dólar futuro, 0,01 positivo a 4,89. André Moraes, vamos dar uma olhada aí nesse início aqui de operação do índice futuro do Ibovespa. A gente viu ali no final do dia essa questão do CMN. Será que a gente pode estar vendo nesse início aqui uma correção, talvez, ali do finalzinho do pregão? Ou realmente, qual que é a análise que você traz aí desse início de operação do índice futuro? Eu acho que, por enquanto, Débora, o que a gente tem aqui são os investidores tentando entender para onde levar esse mercado. Assim, eu não vejo como negativa, a gente está bem perto do zero, né? 0,10 de queda é praticamente no 0 a 0, né? Então, é uma indefinição aqui. Acredito que essa questão do CMN já foi precificada ontem no final da tarde, né? E, portanto, hoje estamos buscando novos drivers aí para ver se chega nesse 121.300, que é o ponto de resistência, ou se a gente volta aqui nessa região de 120.100. Por enquanto, o que a gente tem aqui é uma indefinição. É um ponto aqui onde eu, operador de índice futuro, ficaria de fora. Diferente do dólar, que está no ponto de resistência, que pode ter uma decisão interessante a partir de agora. Aqui no índice eu não vejo essa decisão de para onde o mercado vai, tá? Só para passar aqui no dólar, esse ponto, para mim, é um ponto de bastante resistência, né? Já que ele está lateral aqui nos últimos 2 pregões, né? Porque o dólar trabalha entre 4,856 e 4,892, né? Há 2 pregões, né? Então, esse é um ponto de resistência. Bom ponto para ver o teste e, eventualmente, para vender aqui, para tentar pegar essa vinda até o miolo dessa consolidação. E se ele ganhar força e romper essa região, apostar em mais tendência de alta do dólar. Como eu aposto sempre na tendência, aqui entendo que é mais provável voltar para o miolo dessa consolidação e aqui subir para testar o topo, já que no índice a tendência é de alta, tá? Mas aqui eu acho que o mercado está um pouco mais indeciso. No dólar está muito mais definido para mim uma correção até essas médias. É isso aí, Débora. GPA ontem está aqui, ó, PK3 liderou altas mais de 13%, né? R$ 18,26 de alta. A gente já viu até casas ali, né, mexendo em recomendação do papel, por causa daquela oferta que o Grupo Pão de Açúcar havia recebido de um empresário colombiano. O que aconteceu? O GPA rejeitou a oferta que foi feita, já divulgou o fato relevante, explicando que o Conselho de Administração rejeitou a oferta que foi feita pelo banqueiro colombiano pela fatia da varejista e da colombiana Êxito. A companhia alega no fato relevante que o preço ofertado de 836 milhões de dólares, cerca de 4 bilhões de reais, não atende parâmetros adequados de razoabilidade financeira para uma transação dessa natureza e, portanto, não atende o melhor interesse do GPA e de seus acionistas. O pagamento seria feito em dinheiro.
Importante ressaltar que essa transação para a segregação dos negócios, né, de GPA e do Êxito, conforme já anunciado no mercado, continua em evolução e está pendente apenas aí a declaração de efetividade, inclusive do Form 20F e do Êxito pela US Securities and Exchange Commission. Vamos ver o que vai acontecer depois disso. O fato é que tudo que subiu deve cair hoje, porque a gente subiu realmente em cima ali do mercado especulando, ainda não tinha nada certo em relação a essa oferta. Alex André, o empresário colombiano estava querendo uma promoção ali, né? Ele estava querendo um descontinho bom no negócio. Eu vi ontem o mercado já repercutindo ali alguma coisa sobre isso, né? Sobre o fato da oferta que acabou sendo feita ainda estava ali um pouco abaixo, apesar de ter gente acreditando que ainda seria um bom negócio para o Grupo Pão de Açúcar. Débora, porque o mercado ontem precificando talvez, né, um aceite do conselho, né, que não veio, como você comentou. Pão de Açúcar que comprou, né, a Êxito lá atrás por valor que é o dobro do que está sendo oferecido, que foi oferecido, né, que eles negaram. Então abre algumas linhas de raciocínio. Primeiro, a companhia enxerga mais valor do que esses 4 bilhões de reais, né, ou seja, trazendo em reais aqui. Segundo, será que tem outro comprador, já que eles negaram, que possa oferecer mais? E terceiro, né, se não tivermos aí um comprador, como vai ficar essa situação da companhia? Né? Então, ou seja, talvez a companhia tenta fazer uma jogada estratégica para tentar renegociar ou para trazer um outro player com valor maior nesse ativo. Mas lembrando, né, a companhia, enfim, segue nessa movimentação. O mercado estava muito na espera dessa leitura e, como você comentou, Débora, vamos trazer aqui a análise gráfica aqui, porque eu também fico curioso se tem uma possibilidade aí do papel devolver a alta de ontem. Vamos lá, dá uma olhada, viu? Eu acho que sim. André, é com você, isso aí é com você. Eu tô só no achismo aqui. Agora vamos pro gráfico. O gráfico é mais claro do que o nosso achismo. Então, Débora, você sabe que eu tô falando pro pessoal, né? Pessoal, esses setores mais difíceis, tem tanta coisa bonita que vamos deixar esses setores mais difíceis para lá. Não tem por que a gente perder tempo olhando para, por exemplo, a exportadora de proteína, esses supermercados que estão todos com gráficos muito feios e tal. Vale até mesmo, né? Só que, conforme o mercado se movimenta, né, o gráfico muda e aí a gente pode voltar a dar atenção. Então, esse setor aqui, eu estou completamente de fora já faz tempo, porque é um setor que não subiu com a alta do mercado, não deu opção, e eu estou esperando o rompimento dessa linha de tendência. Como você falou, existe a possibilidade de não confirmada ou a oferta feita, mas Pão de Açúcar tendo rejeitado a oferta, o que fez isso aqui subir deixa de existir, ela pode voltar tudo, tá? Agora, eu acho que a pergunta que o mercado vai fazer é por que o Pão de Açúcar rejeitou? E, de repente, é porque talvez isso valha muito mais do que foi ofertado. Então, se cair, a gente volta a deixar pecar de lado e não quer mais nada com ela. E se o mercado entender de que isso talvez tenha um pouco mais de valor e vier um pouco só de correção, na hora que o teto de ontem for rompido, eu entendo que vamos ter, pela primeira vez, assim, em 1 ano e meio, uma possibilidade de compra nesse setor e uma possibilidade de compra que vai acontecer primeiro em Pecaro. Eu achei que seria em Carrefour, mas aqui, tá? Eu vejo um bom ponto de compra, se por acaso o mercado entender que é positivo essa recusa aí na proposta e ela voltar a subir e romper o teto de ontem. E aí, mais uma vez, Débora, se cair, eu volto a deixar isso aqui de lado e não vou ter nenhum interesse em comprar o papel. Eu me interesso realmente pelo rompimento aqui desses R$18,90. É isso aí, Débora. Perfeito. Gente, vamos falar agora sobre a desoneração dos combustíveis, porque termina hoje e, segundo o ministro Fernando Haddad, não há qualquer intenção de se prorrogar essa desoneração. No início do ano, o governo retomou parcialmente a cobrança de impostos federais sobre gasolina e etanol, que havia sido zerada às vésperas da campanha eleitoral de 2022 pelo então presidente Bolsonaro. A partir de julho, os tributos voltam à alíquota cheia. Para o governo, a gente sabe que isso é importante por causa da arrecadação. Por outro lado, existe a preocupação, né, com alta aí dos combustíveis e também, claro, com o impacto disso na inflação que vem em processo de aceleração. Porém, é importante também lembrar que muito vem se falando sobre uma gordura que a gente tinha ali, que a Petrobras tinha, né, para essa questão do corte do combustível, e fica a dúvida, né? Será que vai manter como está? Será que vai ter reajuste? Né? Ou seja, acaba hoje. Marco Prado, para onde é que vai ser o lado positivo dessa história? Olha, se não mexer com o resultado do acionista, o papel continua subindo, porque a única coisa que poderia
trazer uma turbulência para a Petrobras, que a ação vive um bom momento, seria realmente mexer alguma coisa com dividendos, que o presidente da companhia já disse que vai elaborar algo. Enquanto isso, Petrobras segue brilhando aí, subindo ou se mantendo num patamar de alta aí. Eu acho que dificilmente ela recua mesmo com o término dessa cobrança e o governo arrecadando mais, que é o que interessa também para a parte fiscal da economia. Petrobras já está aqui a R$31, né, Alex? O negócio não para de subir. Exatamente. Petrobras que anda até um pouco independente das empresas de petróleo, né? As empresas de petróleo que não tem market time nenhum, né? Fica aquela discussão, petróleo sobe 2%, 3%, depois devolve, enfim. Fica a tendência de lateralização do petróleo, em específico as empresas, né, as Junior Oil, né, 3R, PetroRio, Enalta, Recôncavo, não tem aí nenhum sinal, muito pelo contrário, né? Enfim, o mercado não vem olhando isso. Só a PetroRio que trouxe ali um pouco de alto performance ligeiramente das outras companhias do setor. Mas fica aquela preocupação, né? E essa questão do CMN abre um pretexto para empresas do setor, né, ciclo local, ou seja, varejo, enfim, toda aquela discussão que a gente vinha falando, que depois ali da data do Copom, as empresas, esses pacotes, né, desses setores começaram a cair, agora abre mais um fôlego, né, para as novas altas desses setores, e commodities acaba ficando de lado, né? Então o próprio André estava falando aí de empresas exportadoras, né, de proteínas, etc. Depois, Débora, se der tempo, eu queria perguntar também sobre as empresas de petróleo, tirando a Petrobras. A Petrobras está sozinha ali despontando, mas eu queria saber dessas empresas júniores, né, 3R, PetroRio, enfim, será que tem alguma leitura, né, de tendência de alta aí no gráfico? Essa fica a minha pergunta, né? Porque os fundamentos continuam intactos. Eu acho que talvez o market time não seja muito bom, né? André Moraes, é com você, então. Ótimo. Nessa coisa, né, da gente falou, poxa, tem tanta coisa bonita que não vale a pena. Eu vou começar aqui com 3R Petróleo, pode ser? Por favor. Ontem eu respondi isso, o Alex, porque alguém, eu queria tanto comprar 3R, né? Eu tento, olho pro gráfico e falo, cara, eu não consigo entender o porquê que você quer comprar. Por quê? Porque ela, enquanto o mercado deu show de bola nos últimos momentos, ela se mantém lateral, né? Ela não tem tendência. E como o retorno de investimento tem a ver com mudança de preço dividido pelo tempo, esta condição aqui oferece geralmente um péssimo retorno de investimento, porque aqui você tem pouca mudança de preço e muito tempo, o que dá um retorno de investimento ruim. Então, aqui em 3R Petróleo, aqui em Enact 3, né, que é outra que está tentando ir, mas não está conseguindo, né? Até parece que vai, mas não vai. E eu vou te dizer, até mesmo em Prio 3, que até consegue subir, mas faz correções com vários, muitos fundos, que fatalmente acaba estopando o trader, ou seja, sobe de 16%, mas quando volta 10%, né? É difícil manter um trade nesse sentido. Talvez aqui para médio e longo prazo seja muito interessantíssimo. Então, com isso, eu fico com Petro, porque a Petro, ela está em tendência, tá certo? Passa por correções que nem atinge a média móvel, isso por um único motivo, é porque a empresa está forte, se estivesse fraca tinha voltado até a média, né? E hoje completa um ciclo de 8 pregões, que é o que eu gosto. Portanto, cria de novo condições de compra não muito distante, é só romper esse teto com stop aqui embaixo deste fundo, portanto em 29,78, a gente tem condição de novamente pensar em compra no papel. Para quem já está comprado, melhor, e para quem está de fora, a 31,25, eu já entendo que, poxa, faz sentido pensar em voltar para Petro, com a parte, claro, bem dosada do capital. Não podemos esquecer, estatal, nos últimos anos, aí, em alguns momentos, você teve gaps grandes de um dia para o outro, portanto, não pode colocar um pedaço muito grande do capital, sabendo dosar acima de 31,25, Débora, eu acho que é uma boa opção, inclusive para hoje. Perfeito. Marco Prado, deixa eu me despedir de você, inclusive, olha só, o índice futuro firmando aqui uma alta de 0,31%, achando aí a direção, viu, André Moraes? Achou agora. Está aqui já batendo os 121 mil pontos, alta de 0,30%, o dólar futuro virando aí para uma queda, voltando para 4,86 moeda americana. Seu recadinho, então, para essa sexta-feira, que é final de semana, final de mês, final de semestre. E aí a gente segue, né, Marco? Sexta-feira, meio-dia, não tem jeito. Final de semestre aí. Bom, eu acho que duas coisas. Primeiro, dá uma olhada em MRV hoje, porque ela vendeu um lote, um empreendimento na Flórida, então isso deve impactar de forma positiva na companhia.
E o mercado vai aguardar o PCE, que é o dado de inflação nos Estados Unidos. Lembrando que a preocupação do Powell, presidente do Banco Central americano, é justamente que a inflação vem caindo, mas o núcleo se mantém em 5,3, né? Então, por isso que o Banco Central americano fala em mais aumento de juros por lá. Mas é por lá. Aqui a gente pensa em cortar juros. O Brasil segue. Agradecer a audiência de todos. Agradecer você, Débora, o Alex, o Renatinho, a Gabrielzinho ali, que estão na retaguarda pela semana. E na semana que vem a gente volta com muito mais informações aqui no Pré-Market. Obrigado. É isso. Descansa aí, aproveite com moderação. E segunda-feira, por favor, esteja aqui de volta. Até lá. Gente, olha só, o governo vai dar início nessa sexta-feira a uma sequência de 3 grandes leilões de energia que podem deflagrar investimentos de mais de 50 bilhões em novas linhas de transmissão. O certame de hoje vai oferecer 9 lotes com 6.184 quilômetros de redes em 7 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco e Sergipe. Esse será um dos maiores leilões de transmissão já realizados pela ANEEL, inclusive com investimentos previstos aí na casa dos 15 bilhões de reais. Os contratos firmados terão 30 anos de vigência, inclusive daqui a pouco deve acontecer esse leilão lá na B3. Nossa equipe da BMC News também vai estar lá acompanhando ao vivo, né? Você vai vendo isso ao longo da nossa programação. Mas, Alex André, um leilão gigante como esse aí, isso pode abrir aí boas oportunidades no setor, né? A gente tem que ficar de olho. Exatamente, pode abrir boas oportunidades para as empresas do setor, né? Taesa, Transmissão Paulista, todas as empresas, né, de transmissão de energia. Isso a gente vai ficar de olho para ver realmente quem vai levar. Enfim, deve trazer uma oportunidade. Lembrando que um dos papéis, já jogando aqui para o André, que a gente está com um quadro com ele, é aqueles papéis o seguinte, né? Se a gente está olhando o Selic para baixo, né, e você, investidor, você quer agressividade, você quer beta, né, você realmente quer trazer enfim, um retorno mais agressivo, não seriam nesses papéis. Seriam os papéis que a gente considera como dividendos, que são esses papéis de transmissão de energia, que tem uma volatilidade menor, mas tem essa característica, né? Uma carteira mais conservadora, mais previsível, pagadora de dividendos, e não uma agressividade em relação a preço. Mas pode sim trazer um potencial de preço adicional para as teses, né? Enfim, tem que ver, enfim, quais serão as ofertas, quanto disso vai ser de TIR dos projetos, né? Taxa interna de retorno, o mercado começar a digerir e fazer conta disso daí. Débora, se eu consigo fazer uma pergunta aqui para o André? Não sei se tem tempo, rapidinho. Pode fazer. Eu vi que na sua tela atrás estava o setor de distribuição de energia, né? E eu estava muito curioso ontem com o Goldman Sachs, que revisou a Ultrapar, né? O GPA, e o papel, se não me engano, ficou ali próximo das máximas dos últimos anos ali. E eu queria entender aí com a visão do André, com essa alta de ontem, de mais de 5%, se não me engano, subiu uns 5%, até mais do que isso, e o GPA se agora abre um pretexto aí para novas altas e se tem uma resistência aí para o papel, André, por favor. Obrigada, viu, Alex? Deixa eu só me despedir do Alex antes, tá? Antes de você responder. Bom final de semana para você, Alex. Muito obrigada. Ele vai ficar aqui no estúdio ouvindo você, viu, André Moraes? Obrigado, André. Obrigado, Débora. De nada. Bom, eu acho que semana passada foi uma das que a gente comentou aqui, né, Débora? Eu me lembro dela, de Agro 3, de Auri 3. E ela não subiu nada de semana passada até ontem, né? Quando rompeu o ponto que a gente gostava, o Alex. Então, eu falava semana passada de compra aqui nessa região de 18,50. A gente precisa só fazer um ajuste aqui no que seria o ponto de stop abaixo desse fundo, né? E alvos aqui para cima, 19,50 e 21,44. Então, entendo eu, tá, que isso aqui tem meio que caminho aberto para continuar a subir, perceba. O topo histórico desse papel está muito aqui em cima, está lá em R$35. E quando a gente começa a observar quais são as próximas resistências, né, a primeira está em 30,20. Rompida, a gente tem mais um salto aqui até 23,15. Ou seja, tem muito espaço para isso aqui subir. Eu estava atrás desse papel já há algum tempo, fico feliz aí dele ter se mexido finalmente ontem e entendo que ele pode ir muito mais longe. Então, um papel que eu gosto bastante está assim no meu radar. Perfeito, é isso, Débora. André Moraes, a gente também estava falando aqui sobre esse leilão, né, das linhas de transmissão. Vamos dar uma olhada aí em TAI11, inclusive, Taesa, a gente sabe que é um dos papéis também aí que o pessoal gosta bastante, né? Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente trazer aqui, entender um pouco sobre esse papel. Vamos ver quem vai levar nesse leilão, né? Mas Taesa, vamos lá dar uma olhada. Vamos lá. Como o Alex André falou, o papel de beta mais baixo, então tem uma volatilidade menor nesse momento. Agora, parte da carteira, né, pode ter, mesmo na renda variável, menos risco. Né?
Então eu gosto de Taesa. Para mim seria muito importante a solução para o dia de hoje, porque ela chegou no meio dessas médias móveis, né? E a gente observa aqui, das últimas vezes que ela chegou por aqui, deixa eu só fazer um desenho aqui que fica mais fácil de observar, que ela veio entre essas duas médias, né? Ela acaba, em algum momento, aqui ainda em tendência, né? Mas aqui, quando está em tendência de alta, né? Essa região entre as duas médias geralmente começa a oferecer suporte no papel. O que eu gostaria de ver para hoje é exatamente o rompimento dessa máxima de ontem, tá? Para sinalizar para a gente uma volta disso aqui para testar o topo, assim como fez o Ibovespa e Taesa não conseguiu fazer, talvez inclusive por conta do leilão. Ou seja, se sair esse resultado, o mercado forçar para cima, rompendo o topo de ontem, eu entendo que esse pode ser um bom ponto de compra para o papel, tá, Débora? Copel foi uma das maiores altas do setor ontem, né? Talvez, ali não sei se de repente eles vão estar nesse leilão, mas está aí, Copel que foi do setor, quem subiu 3,32%. Tem outros papéis aí, muita gente deve participar, inclusive. Eu não estou com a lista toda aqui de quem vai participar do leilão, mas com certeza a gente deve ter aí, né, praticamente empresas todas do setor participando disso. A gente pode dar rapidamente também uma olhada aí em Copel, por gentileza, André? Claro. O Copel também deu mais um passo para no futuro aí passar por uma privatização, então acho que boa parte dessa alta de ontem nela tem a ver com isso também. Mas enfim, ela chegou, Débora, num ponto muito importante que esse 808, perceba, das últimas 3 vezes que ela esteve aqui, ela encontrou dificuldade. Então, o que eu queria ver aqui em Copel, para falar, poxa, essa pode ser uma bonita opção, é um candle, é um dia, por exemplo, hoje, fechando acima desse ponto. A hora que fechar acima dessa resistência, para mim tem, no final do dia, já ponto de compra, com stop abaixo desse fundo que ficou 7,70, e um alvo que não é tão grande, mas o risco também não é, então acaba valendo a pena, no topo histórico do papel aqui em 8,80. Também um papel muito bonito. Ele só precisa ganhar força para fechar acima desses 8,08, que é o ponto de resistência do papel aí, Débora. Perfeito. E só para a gente encerrar aqui nessas análises no pré-mercado, eu quero trazer aqui a variação mensal do índice Bovespa para a gente ver o papel que mais tem acumulado altas aqui no mês. Eu sei que é a Gol, só para trazer aqui para o pessoal, a Gol acumulando sim, mais de 54% de alta nesse mês de junho. Vamos dar uma analisada também nesse papel. A gente sabe que o setor aéreo de turismo também tem enfrentado um momento ali mais interessante, mais favorável, boas notícias, redução do querosene, redução de imposto, tem muita coisa ali que vem favorecendo. Mas se a gente puder dar uma olhada nesse gráfico aí de Gol, para a gente entender se esse preço aí realmente está na casa, se não começa já a esticar o papel, por gentileza. A gente sabe que foi um setor muito impactado, né? Então, rapidamente aí, André, dá tempo ainda só para você dar uma olhada na Gol. Claro, vamos lá. Olha, Gol está muito bonita para quem já está comprado. Eu queria ter tempo de falar de Azul, porque eu acho que Azul é para comprar, tá? Aqui eu acho que está um pouco esticado. Beleza. Quem está posicionado, bota stop abaixo de 11,60, está muito bom, tá? E quem está de fora, eu acho que tem que esperar uma correção de mercado. No caso de Azul, está um pouco diferente. Por quê? Porque a Azul, ela está lateral a pelo menos 8 candles. Igual o Petro, completa um ciclo, ou seja, pode novamente dar compra. Então eu ficaria atento a essa região de 12,24 para pensar em compra em Azul, com stop em 22,24, com stop em 20,23, parcial em 24,25 e 28,27, o ponto de final aí nesse papel, tá? Então, neste momento, Azul tá mais bonito que Gol. Acho que Gol é para quem já tá comprado, Débora. Maravilha! André Moraes, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, sempre muito importante para nós aqui, sempre fechando a semana. Muito obrigada mesmo. Um ótimo final de semana para você. Te espero aqui já semana que vem. Obrigado, Débora. Obrigado a todos. Bom final de semana. Até semana que vem. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Gente, deixa eu atualizar vocês aqui, porque a gente teve PNAD contínua sendo, né, divulgada há pouco. Taxa de desemprego é de 8,3% e taxa de substituição é de 18,2% no trimestre encerrado em maio. A taxa de desocupação, né, de março, então, acabou recuando 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre encerrado em fevereiro de 2023 e caiu 1,5 ponto em relação ao mesmo período do ano anterior. A população desocupada, 8,9 milhões de pessoas, também diminuiu nas duas comparações, né? Teve uma queda de 3%, tá? Frente aí comparado ao trimestre anterior. E a taxa composta de substituição também recuou 0,7 ponto em relação ao trimestre de dezembro de 2022. A população subutilizada caiu 4,2% frente ao trimestre anterior e recuou 18,5% na comparação anual. Isso aí a PNAD
contínua. A gente vai, ao longo da nossa programação, falar com os nossos especialistas para entender exatamente, né, o impacto disso, o que isso significa, e a gente vai trazer isso aqui para você, vai atualizando vocês aqui ao longo da nossa programação ao vivo, tá? Além disso, BRF, gente, está lançando uma oferta de ações no dia 3 de julho. A companhia já confirmou, então, essa oferta de ações de follow-on para dar entrada no investimento de fundo soberano da Arábia Saudita e da Marfrig, tá? A operação vai injetar mais de 4 bilhões e meio de reais na BRF, metade da Salic, desculpa, né? Eu tinha falado Selic, gente. Fundo Soberano Salic lá da Arábia Saudita, tá? E metade da Marfrig é o que deve se dividir aí, então, esse valor aí nessas operações. Isso lida já, essa operação já vem aí há anos de alto endividamento, isso deve já cuidar e bater um pouco nessa questão aí da companhia. A gente que já tem também ficado de olho aqui, acompanhado essa movimentação do papel de BRF, essas ofertas aí, vamos entender ao longo do dia como que o mercado também vai responder a essa notícia, tá? A BRF vai fazer uma assembleia para poder tratar desse aumento de capital, um passo aí que é necessário para a realização do follow-on, tá? Então a gente vai atualizando vocês também logo na abertura do mercado sobre como, né, a gente vai responder a isso. O índice futuro tá aqui, ó, subindo 0,35, no dólar futuro tem uma queda de 0,56, o moeda americana está aqui a R$ 4,86, tá, nesse momento. Além disso, lá nos Estados Unidos, vamos lá, o EWZ, o índice da Bolsa Brasileira lá fora, agora nesse pré-mercado americano sobe, tá, 0,50, enquanto isso nos índices futuros americanos a gente também tem alta. O cenário é mais positivo lá fora, tá, gente? Dow Jones futuro agora sobe 0,31, S&P 500 futuro também sobe 0,43, Nasdaq futuro sobe 0,60, mas lembrando que a gente tem, né, uma sexta-feira aí de dados importantes lá nos Estados Unidos. DAX sobe 1,16%, FTSE no Reino Unido 0,86%, CAC na França 1,19%, depois que a gente teve inflação, aí dados de inflação sendo divulgados por lá, isso veio aí, né, uma certa desaceleração no mercado, apesar disso não mudar o tom do Banco Central Europeu, de acordo com alguns especialistas do mercado. Continuamos aí com alta no petróleo Brent e eu vou permanecer aqui de olho de como que o mercado vai responder esse cenário mais otimista lá fora e também, né, já refletindo aqui, além disso, claro, as sinalizações CMN que era tão aguardado e que de cara já vem trazendo aí, uma precificação de cortes mais agressivos na Selic. Ao longo da programação a gente vai ouvir especialistas sobre isso, você fica aqui com a gente na nossa programação ao vivo, às 10 horas da manhã eu tô de volta, trazendo aqui a abertura do Ibovespa ao vivo para todos vocês, porque se você só acompanha aqui com a gente na BMC News, mas a Paula Moraes está chegando aí também com o Felipe Nascimento no BMC News, então você continua aqui com a gente e logo mais tem aqui, ó, Ibovespa Futuro ao vivo, você só acompanha aqui na BMC News. Até já, pessoal. Tchau, tchau. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia.